Olá, boa tarde. Bons olhos vos vejam na 31ª emissão do Olha que Dois. Prepare-se para uma hora bem animada. Quando souber quem é o nosso convidado, tenho a certeza que vai ficar connosco até ao final. Ora bem, o nosso convidado nasceu em 30 de julho de 1940. Ao contrário do que possa pensar, não foi o teatro a sua primeira paixão, antes a ópera. Hoje tem uma carreira com mais de 30 anos e é um nome dos mais queridos do teatro, da televisão e não só. O nosso convidado é o Nicolau Breiner. Olá, Nicolau. Antes da primeira pergunta, vamos lá saber, também tens um fraquinho pelo Nicolau? Diz que sim, Teresa. Ela tem por todos. Ela então não digas bem que sim, vos tinha dito. Ela tem por todos. Isso é uma crise de ciúmes logo no princípio do programa. Vamos embora. Agora eu tinha dito, hoje não se pode fazer aqui nem uma graça pequenina. Não foi o que eu disse imediatamente antes de começar. Está bem. Bom, podes fazer a pergunta. Olá, boa tarde. Tens um fraquinho? Claro. Quem é que não tem um fraquinho pelo Nicolau? Tu não tens Eu não tenho um fraquinho por ti. Não tem. Mas tinhas-me dito que sim. Já me disseste que sim, Zé Luís. A primeira pergunta, só favor. Sobrou para ti. Enfim, então agora... já sei, a primeira pergunta. O que eu queria falar era sobre o Alentejo, que eu pensei que tu ias falar na abertura e não falaste. Pois não, então vou falar eu. Então, é de Serpa, é alentejano. De que maneira é que a sua costela alentejana marca a sua personalidade, Nicolau? Ser alentejano é uma forma de estar na vida, é uma... Sei lá, faz parte de nós próprios, faz parte... Nasce-se alentejano, morre-se alentejano e nunca mais te libertas disto. E eu sou um alentejano convicto, de pés na terra. Então, mas sente-se um homem do campo, transplantado para a cidade? Completamente, sou assim, uma arveizinha, como diz um Alentejo, que trouxeram aqui para a cidade, que se adaptou à vida de cidade, mas que, no entanto, continua a pensar que a minha... Aliás, eu ouvi dizer que a tua maior ambição é voltar ao Alentejo. Isso podes ter para o Alentejo, não é? Não é só ambição, como com certeza que eu vou fazer. Estou a fazer tudo para dentro de Mas não é já amanhã, espero. Não, amanhã não posso, que ainda tenho que gravar uma novela, mas... Ou então fazer um estúdio em Serpa, não estou a pensar nisso. Vamos lá à infância. Como é que era a relação com os pais? Ótima. Tive uns pais ótimos, uns pais que me souberam incutir uma série de valores que eu acho que são fundamentais numa criança. Tais como? Tais como honestidade, tais como respeito, tais como até determinados conceitos religiosos também, que eu também acho que são fundamentais e que ficaram em mim, mas que souberam dar uma grande liberdade também. E que souberam na altura própria, quando que acontece a todas as crianças, criam asas próprias e querem voar, terem também aquele espírito da abnegação que é fundamental que exista nos pais, disserem, segue a tua vida, é contigo. Essas recordações da sua infância, agora que o Nicolau também é pai, não tomaram outras proporções, não se modificaram um pouco, ou tomaram uma amplitude maior? Não. Talvez haja certas coisas que eu percebo melhor. Não é que eu não me apercebesse disso, mas agora sinto mais na pele isso. É realmente ter um filho, no meu caso são 2 filhas, é uma experiência notável. E tenho a impressão que é ainda mais quando se é pai aos 52 anos, como eu fui. Não tem pena, agora que já tem essa experiência, de não ter tido filhos mais cedo, Nicolau? Por um lado sim, por outro lado não. Por um lado, pois gostava muito de ter agora uma filha, neste caso são filhas, que fossem 2 companheiras já. Por outro lado, acho que neste momento eu consigo mais usufruir das minhas filhas. Eu acho que aos 20 e tal anos não tinha paixão nenhuma para crianças, confesso. Que eu já estava em casa, Deus, vem tu, uma festinha e toca a andar, baldava-me rapidamente. E neste momento já não é assim. Portanto, tenho a impressão que há um lado positivo em ter crianças mais tarde. E, sobretudo, é ótimo poder dizer quando os meus amigos dizem assim, o meu filho vai casar essa noite, sou muito mais novo que tu, tenho filhos com 2 meses. Mas o que é que mudou em ti com o nascimento da Constança e da Mariana? Da Mariana e da Constança? Mudou alguma coisa? Ou... Eu não sei, acho que nada mudou em mim. Mudou um certo sentido de responsabilidade. Eu sempre fui pouco dado a pensar no dia da manhã. Sempre fui extremamente imediatista. O presente é que contava para mim, era o dia de hoje, amanhã pouco significado tinha, ou nenhum até. E fiz a minha vida um bocado construída nisto. Quando se tem 2 filhas, a coisa já não é assim. Já se pensa em termos de futuro. Pensa-se que tem que se assegurar uma série de coisas. Sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista emocional. Gostaria de estar vivo para ver 2 filhas minhas completamente feitas, a organizarem a sua vida, a conseguirem ir para a frente, e formadas, pelo menos com aquela formação, como eu disse ao princípio, os meus pais me deram a mim. Mas eu, contudo, eu sei que o teu avô foi muito importante, marcou-te extremamente muito, importante. Mais talvez que o teu pai, não? Nascido a 30 de julho como eu, não mais não digo, era diferente. O meu pai educava-me, o meu avô deseducava-me. Mas ainda bem que é uma tarefa ótima. Ainda bem que era assim. Meu pai e minha mãe ensinavam-me tudo aquilo que devia fazer. O meu avô dizia assim, sim senhor, isso é tudo ótimo, mas fazer coisas que não se devem fazer é ótimo também. E ensinava-me tudo o resto. E ensinava-me as partes boas, que foi o montar a cavalo, o ir à caça com ele, o conhecer o campo, o conhecer os bichos, o chafurdar na terra,
Tudo isso, esses valores que eu acho que são extremamente importantes também. E depois tinha uma ligação tremenda comigo, talvez por sermos do mesmo dia. E durante muitos anos foi a festa de minha casa, era a festa do dia dos anos do meu avô e era a minha. Coisa que, estranhamente não é nada estranhamente, que é natural que assim seja, quando o meu avô morreu deixou de ser assim. Acho que os dias dos meus anos passou a ser muito menos importante para mim no momento em que o meu avô morreu. Vamos avançar um bocadinho e vamos até ao início da sua carreira. O Nicolau podia ter sido advogado e não foi, podia ter sido cantor de ópera e não foi. O que é que faltava? E o teatro que acabou por conquistá-lo. O que é que faltava à ópera e ao direito para o conquistarem como o teatro? Bem, o direito, a falta de pachorra total para estudar direito, não é? Então porquê é que foste para direito? Foi imposição da família? Não foi imposição, não. Foi assim... Foi eu pensar que podia tirar direito. Eu pensei que podia tirar direito, pensei que... Vou dizer uma coisa que vocês vão se fartar de rir. A minha primeira opção seria tirar direito para seguir uma carreira diplomática. Ninguém se fartou de rir. Olha, não se ri, não espantou. Talvez chegues a presidente de Câmara? Daqui a uns anos, talvez. Já não. Isto é outra piada. Piada não, vinha no jornal. Portanto, essa era a primeira opção. E depois direito, comecei a chatear-me profundamente com direito, não tinha nada a ver com aquele curso. E mantinha viva a minha chama grande, que era a ópera, não é? A ópera, desde os 15, 16 anos, em que era aluno da Juventude Musical, da Mera Floresta. A seguir, com 19 anos ainda na faculdade, o meu pai, com essa abertura de espírito que era peculiar, ele e a minha mãe, disseram-me, se queres fazer ópera, faz com pés e cabeça. E então vais fazer um curso de teatro, porque é um complemento da ópera. Foi na altura em que apareceram, os cantores começaram a não ser só cantores, mas também atores, o caso da Callas, de um Corelli, tudo começou a aparecer, o Tebaldi e tudo isso, o Krauss. E então eu vou para o curso de teatro como complemento da ópera. Não me perguntes porquê, passado um ano eu tinha esquecido a ópera, direito nunca mais lá tinha aparecido, era um simples turista que aparecia lá de vez em quando, na velha faculdade, e estava no curso de teatro e já a trabalhar. Eu ia dizer que o Nicolau, ao longo da sua carreira, tem diversificado muito, apesar de estar ligado sempre à representação e aos palcos, tem diversificado muito a sua carreira. Isto é uma palavra complicada. É da placa. Não é, ainda não tenho. Os meus não têm segredo, são mesmo tortos. Ou é placa ou checoslovaca, das duas uma não sei. O que eu ia perguntar... Diga lá, meu amor. Só tenho homens aqui, Filipe tem que me ajudar. O que eu ia perguntar é se isso tem sido uma opção para si, ou é só uma forma de não se fartar, porque toda a gente sabe que não gosta de fazer a mesma coisa durante muito tempo. Eu acho que é um bocado as duas coisas. Esse meu espírito irrequieto, um bocado renascentista, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e que eu gosto de fazer, para não me chatear de fazer uma coisa. A certa altura tenho que mudar. E depois é também um bocado tem acontecido assim. Mercê das circunstâncias, tenho tido que fazer outras coisas, como realizar, como dirigir atores, como tudo isso. Mas é também porque gosto de fazer. Antes de passarmos adiante, ainda voltando ao conservatório, sais do curso de teatro com 17 valores. Naquela altura, quem saía do curso de teatro tinha logo emprego. Trabalhaste com grandes atores. Ficou algum ator por contracenar contigo, daqueles de quem gostavas muito? Infelizmente ficaram muitos. Tais como? Uma Palmira, por exemplo, que ainda conhecia, uma Palmira que ainda conheci como atriz, mas que não trabalhei com ela. Mas trabalhaste com grandes atores, aliás, começas logo com o Ribeirinho, não é? O Ribeirinho, começo com o Ribeirinho e venho muito mais tarde, aqui exatamente, em Edipim, a ter a grande honra e o grande prazer de trabalhar no seu último trabalho de televisão com a Dona Amélia Replaço, que eu passo o termo de na dirigir. série Gente Fina, não é? Que era muito engraçado, porque eu dizia ao Sr. Amélia, é ridículo estar a dirigir. Ela dizia, não, tu tens a concepção do que é isto, tu é que me vais dizer o que é que és de mim. E era uma pessoa notável, uma cabeça perfeitamente esclarecida, com o ouvido já pouco, não tão bom como era, mas uma pessoa notável, que nos deu a todos uma lição de profissionalismo, de empenho no trabalho notável. Bem, passamos ao nosso primeiro convidado. O nosso próximo convidado partilhou as diabruras de infância e adolescência com Nicolau Breiner. São colegas do mesmo ofício e dois grandes amigos. Connosco, Francisco Nicolson. Olá, Francisco Nicolson, boa tarde. Que diabruras eram esta? Para já, vocês eram vizinhos do mesmo prédio, não é? Ai, que vergonha, meu Deus. Bom, Porquê? Começam agora as vergonhas, é? Ai, começa a roupa suja. eu agora. em primeiro lugar quero ver se chega a acordo aqui com o Tilo Krassman. Dizemos a verdade toda ou não dizemos a verdade toda? Só dizemos... Sabes que eu fiz essa pergunta um bocado ao Herman, ele disse que estas coisas não se podem combinar. É como quiseres. Já diz a verdade toda. A verdade toda. Digam tudo e depois Não, o que é que eu só o digo. possível. Não, a verdade toda. Aquela que seja televisiva, transmitível. Mas então querem começar desde Que pequenino? horas é o programa? Desculpe lá. É às 2h30, às 2h30. Da tarde, A não verdade pode para a dizer família toda. Querem começar desde pequenino? Sim. Desde pequenino. O Nicolau era um traquina.
E quando se deu ir para a ópera, destabilizou o prédio todo, porque tínhamos que o ouvir cantar de manhã, à tarde e à noite, era insuportável. Sabe? E não se fez um abaixo-assinado entre os vizinhos para o pôr na rua, porque, enfim, era o Nicolau, o Nico desde pequenino, sempre foi uma pessoa muito querida. Quando cantava a ópera, estalava os vidros, quebrava os vidros? Tudo, partia a louça. Então era uma boa voz, desculpa lá. Não, mas era uma ótima voz. Aliás, toda a gente pensava que ele iria seguir a carreira. Porquê que desistiu da ópera? Havia uma opção grande a fazer. O teatro começou-me a apaixonar e sabes que... Mas não se podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É Ele muito não tinha difícil. dinheiro para pagar os vidros. Era uma despesa muito grande. Em fizeram dinheiro. Não, é muito difícil, sabes, porque a pior coisa que há para a voz é falar. Falar muitas das coisas piores que há para um cantor. E, sobretudo, como um ator tem que fazer falsetes, como eu fazia, e mudar a voz e falar em registros de voz extremamente diversificados. Portanto, isto arruína a voz. E eu tinha que optar. E pronto, a minha opção no momento foi o teatro. Para grande tranquilidade das pessoas do prédio. Eu sei que vocês mantêm um hábito de adolescência, mais gente faz isso também, que é o gosto por pregar partidas aos colegas, a toda a gente. Graças a Chico, Deus, conta lá uma partida que tenham pregado em conjunto a alguém, ou um ou outro. É um bocado desagradável, porque há sempre uma vítima e as vítimas são mais ou menos conhecidas e será desagradável. Mas não digas que era a vítima. Ela também certamente já se vingou. Pronto, por exemplo, houve uma vítima aqui, na Edipim. Nós temos grandes amarras a Edipim. Nós viemos para aqui, ainda não havia estes escritórios magníficos, eram uma relota onde nos reuníamos lá fora. Ainda não tinham enriquecido a nossa custa. Olha, Mas tu só estás cá há meia dúzia de dias, olha que já é pena- toda a gente vem para cá. é pena vocês não poderem entrevistar a relota, isso é que é pena. Tinha muito que contar. E então reuníamos lá o Nuno Teixeira, o Nico, o Tilo e eu. Havia grandes discussões, o Tilo saía e dizia: eu não estou para vos aturar, discutam lá isso, são todos que eu já malucos. volto, vocês são todos malucos, e vinhamos embora. Mas houve um colega nosso que era muito nervoso e que fez um papel em que era assassinado a tiro. Logo a gravação desse crime foi uma coisa épica, não é? Das coisas mais engraçadas que eu tenho vivido em televisão, mas depois disso, ele muito nervoso, depois de ter passado essa situação angustiante, veio aqui, estávamos no bar e ele veio-se despedir. Ia-se embora, tinha acabado o trabalho dele. E nós estávamos os dois tranquilamente a falar, não tínhamos combinado nada, ele chegou, bem, veio-me despedir, acabei. Eu disse: mas acabaste por quê? Então, morri, não, mas falta a cena do reconhecimento na morgue. Ah, que horror. E então? E ele disse: mas no guião não está nada disso. Eu não tinha dito nada ao Nico, não está porque é uma cena muda, tu estás morto, estás no gavetão e és reconhecido. Mas eu não vou para a morgue. Não, é na morgue, é na morgue. Então, mas como é? Então, estão 3 mortos autênticos, abre-se os gavetões e tu estás no quarto. Bom, isto é macabro, não é? Ele desatou a suores frios e disse: eu não faço! Fez um escândalo formidável e subiu a escada direito ao Tilo Krasman, que era a última vítima, sempre era o mais visado por nós. Chegou lá assim: não vou-me embora, não faço, não está no meu contrato, eu recuso-me a ser reconhecido na morgue, não faço. E daí a pouco se vinha ao Tilo, com um ar muito sério, ter connosco: pá, não me chateiem, pá, eu tenho mais que fazer, tenho muitos problemas, agora dar-vos a aturar. E depois chamou-nos vários nomes feios, que agora é Isso esta foi hora. numa novela? Foi na Vila novela. Faia. Ah, estava a Na tentar. primeira A pensar que telenovela. tinha levado um tiro, já sei. Mas eu não digo. Numa entrevista eu li uma frase tua que eu achei uma certa graça, que é: tenho amigos muito grandes, outros não tão grandes e conhecidos. Em que categoria está o Nicholson? É dos amigos, esse é dos amigos de longa data. É amigos Dos de lá grandes. grande. Aliás, nós temos uma história, se me permite, é muito curta. Claro. No princípio das nossas carreiras, nós normalmente... Aliás, os americanos caracterizam isto muito bem. Uma vedeta é um tipo que faz tudo para se tornar conhecido e num dia em que é conhecido põe óculos escuros e barrete para ninguém conhecer. Eu não falo aqui de uma vedeta que está aqui ao lado, que às vezes aparece lá nos meus sítios, que são os sítios dele, onde eu fui habitar, que vem de barrete e óculos escuros e depois para e toda a gente o conhece, ele fica muito chateado. Para que é que me conhecem? Para, ando disfarçado. Isto é horrível, não se pode andar à vontade. Mas lá chegaremos. Ele tem aqui um bocado de fala. Isso, mas conta essa história. É só na segunda parte, não o chamem agora. E então, na altura em que nós fazíamos muitas fotografias para dar e autógrafos, como era Nicolau, Nicolson, muitas vezes dizia: ao Sr. Nicolau, dá-me um autógrafo. E outras vezes dizia: ao Sr. Nicolson, dá-me um autógrafo. Nós combinámos que se metisse a Nicolau, assinava Nicolau Brainer, estávamos perfeitamente. E ele assinou Nicolson. Pronto. Só que um dia apareceu uma senhora que me disse: ó Sr. Nicolausson, juntou os dois nomes, casou-nos. O Sr. Nicolausson veio.
vocês, os dois, têm um certo parentesco com as novelas. Há quem diga até que o Nicolau é o pai da novela e o Chico deve ser pai, o tio da novela. Não, peraí, não. Acho que estamos aqui vários pais. Vários pais. De mãe há só uma, mas pais há sempre vários, pode haver vários. Portanto, Chico Nicholson, Tilo Krasman, eu e na Regi temos, neste momento hoje, O por Nuno acaso, Teixeira, o Nuno exatamente. Vamos lá fazer a nossa O vénia. nosso mestre Nuno Teixeira. Mestre pela A vénia do Herman, como disse. É a vénia do Herman. Nós estávamos a dizer que podíamos quase fazer novamente as origens ao Vila Faia. Está aqui Vila toda a Faia gente. 2. Foi importante para vocês começarem esse tipo de trabalho? Vila Faia, por exemplo. Eu acho que foi importante para Portugal começar esse passa a vaidade. Acho que foi muito importante numa altura em que nós somos, como aliás continuamos a ser de certo modo, massacrados, colonizados com novelas brasileiras, haver 4 malucos que se juntam com uma louca administração, louca entre aspas, no bom sentido, da televisão na altura, e que diz vamos fazer uma novela. Mas tu dizes, por exemplo, a 6 de agosto de 92 na TV Guia que não gostas de fazer telenovelas. Tu agora já traz o... Eu agora já trago tudo. Mas ouve lá, eu disse que fazia, não disse que gostava, isso é outra coisa. Eu estou a dizer que é importante. É importante que nós tenhamos conseguido. Aliás, datas. a primeira novela para mim não é Vila Faia. A experiência da novela começa. Tem datas e tudo. Não, porque eles negam sempre e a gente outra aos dados. Ele agora é já inspetor da polícia, o gajo. Traz tudo. Quer dizer. Fotografias não tens nenhumas minhas, pois não. O que isto tem a ver com o programa anterior? Tantas coisas. Deixa a Ari que ela bota a Ari, coitada. Não, agora ficamos assim. Agora ficamos assim 10 minutos já. Pronto, continua lá, desculpa lá. Vem aqui para o pé de mim, Teresa. Sai um bocadinho que eu vou para aí, Deixa, vá, anda para sai, deixa, fica aí. Então vá, tens de continuar. Agora tinha de doar, senão fica ali. É assim, eu acho que é importante. Posso beber da água dela, não posso? Pode. Isto é água com picos porquê? Porque ela é assim. É por isso que ela ri tanto também. Está a chorar. A primeira experiência de novela portuguesa, eu julgo que se passa no Chonico, quando se faz o Moita Carrasco. Sim. Que era uma novela a brincar com os brasileiros, vou falar em brasileiro. Também realizada pelo Nuno Por Teixeira. Nuno Teixeira também, brilhantemente, e que tinha todos os condimentos da novela. E a seguir vem a Vila Faia. Portanto, aquilo é o abrir das portas, depois, estranhamente, foram fechadas durante muitos anos, ao fazer da novela portuguesa. Portanto, eu acho que é muito importante que tenha existido uma Vila Faia. Agora já podes voltar. Já acabaste? Já acabei. Meu amor, acabei. Apagaste a candeia. Meu amor, apaguei. Vai dizer-te que não. Isto é uma coisa do Zé Régio, deixa estar sempre. Pronto, passemos então ao nosso próximo convidado, de um trabalho de produção que, a bem dizer, começou, pelo menos em termos de trabalho em grande, em 1975, justamente com a série encomendada pelo General Lianos para a RTP, já vão perceber porquê, do Nicolau no País das Maravilhas, nasceu uma forte amizade, uma sólida amizade entre Nicolau Breiner e o nosso próximo convidado, Tilo Krasman. Olá, boa tarde. Como é que de tanto trabalho nasceu uma tão forte amizade? É impossível não ser amigo do Nicolau, para começar. E a amizade não nasceu ali, nasceu muito antes já, porque nós frequentávamos, enfim, os mesmos sítios, as mesmas caves, vivíamos a mesma noite. As mesmas igrejas. Isso não. As mesmas caves, que caves são Cova essas? do Galo, por exemplo, era uma cave. Cova Onde da Onça. atuava o Sivuca. Devia ser muito divertida essa Cova do Galo, não é? Podes ter a certeza. Era, mas também bom tem falar muitas histórias daquelas não contáveis. Vamos só esclarecer uma coisa. O General Lianos, na altura, era o presidente do Conselho de Administração da RTP, não é? Isso é mais tarde, depois. Exato, Não, mais na tarde. altura, Mais claro, tarde, não é na altura das caves. Não, e nunca Não foi é à na altura Cova do das Galo, caves, aliás. certamente. Cova do Galo. O Ianos nunca foi à Cova do Galo. Foi à Cova da Moura, lá em Cícero. Exatamente. Uma altura de covas também. Mas o Tilo diz que as reuniões, por causa desse programa que eu acho que era o Nicolau no País das Maravilhas, que as reuniões que eram em casa do Nicolau. isso era muito e engraçado. que eram muito divertidas, que eram umas reuniões do além. Porquê que eram tão divertidas? Bem, eram divertidas porque primeiro tratava-se de reuniões com pessoas divertidas, como o nosso querido César Oliveira e outras pessoas que estavam na equipe de produção. E o Nico, eu acho que toda a gente sabe que o Nico não passa 5 minutos sem ter que telefonar. Achava melhor a produção trazer um telefone, que o Nico telefona imenso. Como é que a gente não achava estranho que de vez em quando o Nico saísse da mesa para telefonar? Pensávamos nós. Mas constantemente o Nico desaparecia a meio da reunião, que era em casa dele, na mesa dele, com o whiskyzinho dele, e o Nico desaparecia da reunião. Hoje podias dizer onde é que realmente ias, não é? Não sei. Porque ele depois contava histórias de Era uma altura conturbada politicamente. Eu ia fazer qualquer coisa, não sei bem o quê. Eu estava há muito tempo em casa, saía, E vá tinha lá que coisas para antigamente fazer. não havia faxes, porque senão... E deixava-os todos reunidos a fazer o meu programa e eu ia dar uma volta e depois voltava. Uma- O que é perfeitamente mas normal. saía mesmo de casa. Saía de casa, completamente. Uma Estava farto de personalidade, uma personalidade como o Nicolau facilita o trabalho de um produtor? Desculpe, não percebi. Uma personalidade como o Nicolau facilita o trabalho de um produtor? Uma vez que tu eras produtor, Bom, não é? o Nico é muito especial.
Este estúdio existe porque, na sequência do tal Moita Carrasco, a RTP pediu-nos, e é o Vitor Ahmed, que continua a ser um dos donos do estúdio, e eu, que fizéssemos uma novela. E, naturalmente, um projeto desses era impensável se não tivesse apoio profissional de um Nicolau Breiner. Quer dizer, não podia ser. Portanto, andámos à procura de estúdio, o Nico ajudou a procurar estúdio, e quando finalmente partimos para a produção da novela, inclusive, o Nico pegou-me na mão e fomos ao Ministro da Cultura, que era o Dr. Lucas Pires, na altura, por nada, porque nós, aliás, foi engraçado, nós entramos no gabinete e a primeira coisa que o Nico disse: Francisco, nós não vimos pedir nada. Bem, o homem ficou maluco, eram os primeiros artistas que lá entravam que não iam pedir coisa nenhuma. Ofereceram-nos café e então comunicámos que íamos fazer, realmente, abrir um estúdio e fazer novela. E não queríamos que desse dinheiro. Queríamos o apoio moral do governo, e foi muito simpático, porque esse apoio moral podia nos abrir portas, os bancos, enfim, de investidores, e facilitar a vida. E ele foi muito simpático. O Nico não tinha nada a ver com isso. Repare, este estúdio nunca foi do Nico. O Nico nunca foi sócio da Edipim. Mas como amigo a sério, ele é assim, ele empenha-se. O Nicolau tem trabalhado com tantas equipas ao longo destes anos da sua carreira. Hoje em dia a equipa que tem é algumas pessoas que trabalharam consigo há muito tempo, ou gosta de formar sempre novas equipas? Não, eu sou um tradicionalista nas minhas equipes. Eu, quando posso, mantenho as minhas equipes o mais possível. Aliás, tenho duas pessoas, que uma delas vem do Tilo, que é o António Muniz Pereira, que trabalha aqui há 15 anos. Seguramente, aliás, ele trabalhava mais com o Vitor Ahmed, numa empresa que eles tinham antes, que era a Mel, música eletrónica. Depois está na Edipim, e eu, quando depois formo uma empresa minha, levo o António e a Rosário, que aliás já está cá hoje, cobardemente faltou, e esses continuam sempre a trabalhar comigo. E tenho, neste momento, pessoas que trabalham comigo há 5, 6, 10, 8 anos, é normal. Só, infelizmente, não estou a trabalhar com o Tilo, que é uma chamada grande dor de corno que eu tenho. Que eu, como produtor, gostaria sempre de ter o Tilo ao pé de mim. O Tilo, como mestre, não acha uma pena que o Nicolau, com a voz que tem, não fizesse uma carreira paralela como cantor, para além das outras coisas todas que ele faz? Eu tenho a impressão que ele, de certo modo, fez. Toda a gente nesse país sabe que o Nicolau canta e muito bem. Só que há tantos projetos que ficam pelo caminho, precisamente por serem pura e simplesmente projetos, como estou com medo que há um projeto que o Nicolau gostaria de fazer, nós gostaríamos de fazer, que é um projeto de boleros. Queríamos gravar imensos boleros. De resto, o Herman é que foi o culpado. Convidou o Nico para cantar um bolero no programa, e estou a ver que a gente nunca mais gravou o disco, Nicolau. Não, vamos gravar. Vamos gravar. Pois é, o nosso convidado central, Nicolau Breiner, é um melómano. É capaz de chorar ao ouvir uma boa interpretação de ópera e adora boleros, como foi dito. Assim pedimos ao Carlos Guilherme. Melómano é um gajo menino dos melões, para nunca me Já estragaste o teleponto da Teresa Guilherme. E agora não sei onde é que ia. Está ali, Teresa Guilherme. Portanto, olha para baixo o teleponto. Quase fechada para baixo. E nos oferecer... Não, mas o que é que estava antes? Tem que ser do ponto. É assim, o nosso convidado central... Foi o teleponto quase no outro estúdio, eu não via nada. É capaz de adorar uma boa interpretação de ópera e adora... Pronto, é agora. E assim pedimos ao Carlos Guilherme, para quase a fechar a primeira parte, nos oferecer um bolero. Vamos ouvir Solamente uma vez. Pronto, assim aqui. Muito bem. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, si entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, si entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Nicolau. É verdade, há um brilhozinho aí no olhar, é verdade que te emocionas a ouvir uma... Emociono, eu gosto, sou melómano, como tu dizias, e sou realmente um amante, foi a Teresa que disse, sou um amante de boleros e sou um grande fã do Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. Mas o que é que gostam nos boleros? É a música, é a letra, aquelas músicas românticas, aquelas É letras sobretudo a música, sabes? Há um envolvimento na música do bolero. Tem muito a ver com a juventude, tem muito a ver com a altura em que as coisas marcam nas pessoas. Tem a altura, se calhar, a ver com os primeiros namoros, como assim, tudo isso está interligado. Portanto, eu gosto de boleros. Eu sinto-me bem a ouvir um bolero. Diz-se que é um homem apaixonado, muito apaixonado, que tem que sempre estar apaixonado por Graças a alguma Deus. coisa e por alguém. Está apaixonado por quê nesta altura, Nicolau? Por várias coisas. Exemplos. Há uma coisinha só, uma vala. Minhas filhas, por exemplo. Estou profundamente apaixonado por duas mulheres. A Primeira vez que me e a acontece na Constância. vida. A Mariana e a Constância, exatamente. Ora bem, vamos para o intervalo. Se a primeira parte foi aquilo que se viu, imagino que vai ser a segunda parte. Então até já. Eu já. É bom saber que continua connosco na 31ª emissão do Olha que Dois. Só agora chegou à RTP1, fica a saber que o nosso convidado central é Nicolau Breiner. E se Nicolau é uma pessoa contente, o primeiro convidado desta segunda parte é o Senhor Feliz. Connosco, Hermano José. Olá, Hermano, boa tarde. Ora bem, a primeira imagem que realmente temos do teu sucesso é essa figura, esse par do Senhor Feliz e do Senhor Contente. Foi realmente o pontapé de saída para esta carreira surpreendente? Foi mais que um pontapé de saída. Eu acho que na nossa vida todos nós temos direito a um totoloto, que geralmente surge aos 50 anos, aos 70. Pode ser ter duas filhas como tu tiveste, na altura certa, pode ser muitas coisas. E o meu totoloto saiu-me na altura em que conheci o Nicolau. Porque, com a amizade mais desinteressada do mundo, e tendo como única razão ele ter necessidade de gostar de pessoas e de necessidade de apetecer dar oportunidade a um colega mais novo, nasceu essa dupla. Já haviam trabalhado Nasci eu dentro dessa dupla. Dá uma sensação que contra muita gente na altura, porque chamava-lhe maluca. Pá, então vais dar isto a este miúdo, essa experiência. Deixa estar. Deixa-me só contar ao Hermano uma coisa. Desculpa lá. Não era pela minha necessidade de gostar de alguém, era pela minha necessidade de ter uma pessoa como o Hermano ao pé. Eu notei nele uma grande qualidade e depois, para além disso, que foi uma coisa que eu sempre tive, foi olho para ver as pessoas com qualidade e aquelas que não têm qualidade. Raramente me engano. Notei nele uma grande qualidade e depois uma coisa espantosa, era uma pessoa que me divertia profundamente. E quando criámos uma total empatia, a certa altura feliz e contente, aquilo não era representar, éramos uma pessoa só. Mas o Nicolau conhecia-o porque já tinha trabalhado com ele ou já o tinha visto trabalhar? Assim, o Hermano estavas a tocar ou a fazer coro na revista? Comecei para fazer cor, mas depois comecei a fazer umas pontinhas. Exatamente. Eu um dia estava a dirigir a Muito revista. mal, de resto. Estava a dirigir a revista. Mas aprendeste depressa. Entra à tarde no teatro, eu estava sentado na última fila. E ele entrou não sei com quem, e no palco começaram a fazer coisas de brincadeira. E eu fiquei cá atrás no escuro a ver. Disse: aquele miúdo tem qualidades. E é bom. E foi aí que agarrei nele e começou a fazer o Feliz e Contente comigo, contra a opinião de muita gente, realmente. Disse: pá, és doido. Uma pessoa experiente, uma pessoa com tarimba. Não, é esta a pessoa que eu quero fazer o Feliz e Contente. Isso foi o Mas, pontapé para de além saída para o Hermano. Quem é que lhe deu o seu pontapé de saída? O meu foi mais lento. Deixa-me só acabar isto. Portanto, era porque era a pessoa... E depois era uma pessoa com quem eu queria uma empatia tão grande. Nós temos torneios memoráveis, porque nós
ríamos 24 horas por dia, passávamos até- o dia todo. até à exaustão. Acordávamos e adormecíamos, incluindo durante o espetáculo, a rir à gargalhada aos dois. Só havia uma coisa Pois que era uma grande amizade. Havia uma coisa que destruiu o Nicolau, que era a única coisa que ele não aguentava, que era quando eu me constipava. Ficava com, ficava com a voz igual a Eunice Munhoz. Não me perguntem porquê. Ficava a falar assim. E então ia às viagens, assim, na altura não havia autoestradas. E eu, cala-te, pelo amor de Deus, cala! Para ter um espetáculo em Braga tínhamos de ir às 7 da manhã, encher o depósito que custava 700 escudos na altura. O Nicolau tinha O sempre das uns contas carros. era ele sempre, toda a O Nicolau, mas já, por acaso já lá chegaremos. O Nicolau tinha sempre uns carros que não sei de onde é que desencantavas, eram uns piores que os outros, por exemplo. E gastavam Começou- mais. Não vou dizer marcas, mas começou por ter um que era fatal, que fazia tanto barulho que não só via sequer a gente a falar. Nós não Portanto, nos ouvíamos aí não logo. havia problemas porque não podia imitar o Eunice Munhoz. Mas logo a seguir tiveste uma carrinha que gastava mais óleo que gasolina. Muito mais. Nós tínhamos de parar gastava para meter muita gasolina. bidões de óleo. E finalmente tiveste um Volkswagen. Exatamente. Demorava 3 horas a aquecer. Exatamente. Um dia Mas quando aquecia emprestou-me o também carro. ninguém o parava. Um dia emprestou-me o carro. E eu vinha 90 durante 3 horas. Vinha com o Fernando Ávila, atual Exatamente. realizador, que nos estava a ajudar nos espetáculos. Devagarinho vi que aquilo não dava mais. E de repente, tipo o carro daquele do kit. Do kit. O carro faz... E xinga! 180. E ninguém o Diz parava Fernando- nessa altura, Diz o atenção. Fernando Ávila, eu percebi, o carro é bom, demora 3 horas para aquecer. Mas continua lá essa coisa das contas que estavas a dizer. Eu descobri com o Nicolau que era honesto, porque ele odeia números, odeia tudo que seja números e dinheiro. Basta ver ele com os colaboradores, pega no maço de notas, faz assim e diz, vai-me comprar não sei o quê. Depois nem sabe, não quer saber do troco. Trabalhar com o Nicolau, aliás, estão todos agora com casas e piscinas. A maior parte. Mas, o América Mourinho, o América Acevedo, era tudo atores que começaram com ele. Mas eu percebi que era honesto aí, porque nós íamos trabalhar, recebíamos um saco de plástico com notas, como se usava na altura, e eu deitava-me 2 horas mais tarde a fazer contas, para depois lhe apresentar as contas. E quando na manhã seguinte ia com olheiras, com o montinho de notas dele e com as contas, o gajo pegava nas contas, caguei essa merda. Caguei, tumba, paixão, pegava nas notas, e ia curtir. E foi aí que eu percebi que era honesto, porque efetivamente nunca te enganei nas contas, mas podia ter enganado, percebe? Completamente. Podia ter comprado um Mas palácio de Queluz na altura. O que vos une, além da amizade, é esse grande sentido de humor? Isso é que vos une? É. Aliás, eu tenho grandes amigos que me dizem que quando nós estamos juntos, acontece um fenómeno qualquer que nós não sabemos definir, mas eu acho que atuamos como catalisador um do outro e começamos a disparatar e não paramos. Às vezes é um bocado muito perigoso. divertido. Quando estamos dois juntos, passado uma hora estamos juntos, torna-se perigoso. É uma coisa mágica e digamos que se nós nos tivéssemos encontrado, tipo como tu encontraste o Nicholson, dentro da mesma geração, nós seríamos talvez uma daquelas duplas inseparáveis. Só tornámos-nos uma dupla separável, porque obviamente eu tive o complexo do filho pródigo. Não é? Às tantas, representava igual ao Nicolau, imitava o Nicolau, tinha os ticos do Nicolau, e o meu sonho era ser o Nicolau e não quis ser o Nicolau de segundo o resto da vida. Preferia ser qualquer coisa de primeira, nem que fosse um canastrão de primeira, e então afastei-me. E se vocês pudessem estar lá para assistir à elegância com que o Nicolau me deixou afastar, é isto que distingue os grandes seres humanos dos médios seres humanos, que é quase a maioria, não é? Eu acho que é um bocado aquilo que eu contei há bocado dos meus pais, sabes o quê? Profissionalmente, a coisa funcionou um bocado de pai para filho. No Herman eu vi a minha continuação. É aquilo que vai continuar, é aquilo que eu seria, se tivesse a idade dele, se teria exatamente feito a mesma coisa. E houve uma altura em que tive que dizer, é a altura de tomar as tuas asas, tens talento a mais e tens qualidade a mais para estar agarrado a uma dupla. Porque não somos da mesma idade, como ele disse. Portanto, E hoje, criar as tuas asas. O que é que pensas da carreira do Herman? Acho que não sou eu que penso, é Portugal todo que pensa. É um caso ímpar de popularidade, um caso ímpar. É o maior entertainer que nós tivemos até hoje. E Herman, o humor evolui, portanto as pessoas riem-se de coisas agora que não se riam há uns anos atrás. Que parte dessa evolução é que cabe ao Nicolau? Cabe uma parte importantíssima. Se nós viajássemos todos na máquina do tempo até aos anos 70 e fôssemos assistir, foi aí que eu te vi a primeira vez, ainda como espectador, ao Nicolau, por exemplo, na revista, e gostava também de fazer justiça ao Nicholson e àquela linguagem de revista dos anos 70, do fim da macacada. E a música do Tilo é a grande inovação.
Aí começa a evolução do- Há aí um corte. Nunca a revista evoluiu tanto. Foi até ao 25 de Abril. Depois regrediu porque tiraram à revista aquela coisa engraçada que é ter uma professora que não nos deixa falar. Não há nada mais divertido que ter a professora má de costas e a gente dizer uma graça baixinha e dizer está tudo a chorar, a rir. Se apanhamos um professor permissivo, aí é mais complicado. Eu acho que a revista nunca mais se endireitou como revista. E hoje em dia o que funciona como revista, veja se passa por mim no Cosil, e o La Féria que me desculpe, é um recriar de momentos de uma maneira gira. O La Féria tem jeito para remisturar os ingredientes, mas, no fundo, ele está-nos a preencher a nostalgia de uma época que passou. Eu duvido que tão rapidamente, ou nos tempos mais próximos, a revista ganhe o impacto que teve nessa altura. E nessa fase o Nicolau foi decisivo e foi depois, mais tarde, com o Nicolau no País das Maravilhas, que foi uma coisa altamente revolucionária para a altura. Visto agora deve ser penoso, não sei, não faço ideia. Não sei, ou não sei. talvez não. Nunca Obrigado. mais vi, mas era divertidíssimo na altura. Obrigado, Herman. A nossa próxima convidada conheceu Nicolau Breiner há 8 anos. Fez testes para o papel principal de um episódio da série Os Homens da Segurança. Ganhou esse papel, depois colaborou em outros programas com o Nicolau, nomeadamente como assistente de um concurso, a primeira série, do Jogo de Cartas. Era a Exatamente. Pipinha. A minha Pipinha. Já vamos saber porquê. Minha Olá, Rita. Filipe Garnel. Boa tarde. Filipe, nesse jogo de cartas faziam muito o papel do gato e do rato. Era propositado, era ensaiado ou era uma maneira engraçada? Era naturalíssimo. Ensaiado era impossível ensaiar alguma coisa com nós os dois, porque era só asneira, percebes? E Do porquê princípio ao fim. que eras a Pipinha? Porque era o mínimo que eu me podia chamar, percebes? Em televisão tudo o resto ele não podia dizer, portanto chamava-me Pipinha. Ah, era da pior. cama. Porque o resto é abaixo de cão. O resto não Era fiz abaixo de nada televisão. Pipinha. Nicolau, jogo de cartas e agora o... E mesmo assim às vezes enganava-se, percebes? Não sei se esta foi muito feliz. Às vezes enganava-se. Não ouvi. E era Estava umas a Chamei-lhe olhar uma para o coisa que Nicolau. não posso repetir agora aqui. Eram umas Chamei-lhe gafes Plembar. dramáticas. Mas diz. Eu ia perguntar se é gratificante apresentar um concurso. E porquê? Eu acho que, sabes, eu sou um conversador nato. Eu adoro conversar. E aquela hora e meia em que eu, por exemplo, no jogo de cartas era menos tempo, eram de meia hora, fazia 3 e 4 por dia às vezes. Numa vida extremamente cheia como a minha, extremamente ativa, com muita preocupação, que vai desde o casting para a novela, passa também por um bocado pela gerência de determinadas coisas. Às vezes, como ator, decorar um papel, costuma dizer, epá, é horrível, está a decorar um papel e assinar cheques ao mesmo tempo, não dá resultado nenhum. E já me aconteceu Mas não isto. deve ser não é? fácil. Aquele dia em que eu estou a fazer o concurso, para mim é um limpar das coisas. Não tenho que decorar, não tenho que me chatear, chego lá, visto um fatinho e Mas pergunto. depois Nicolau não sabe muito bem as regras, parece que não decorou Não, aquilo agora tudo bem. infelizmente já sei. Já? É uma Mas- chatice. Ah, Já porque era uma perdeu imagem de graça, já perdeu marca. graça. Ai, adorava não saber. Faziam-me coisas, mostravam coisas, depois eu não percebia nada que eles estavam a dizer, mandava parar, depois seguia. Agora não já sei as regras, é uma chatice que deixou de ter graça. Ó Filipe, foi divertido trabalhar com o Nicolau? Foi divertidíssimo. E Olha, porquê? eu acho que não devia ser tão intenso como com o Herman, porque eu não tenho a graça do Herman, não é verdade? Ninguém Mas tem. Ninguém tem. eram 12 horas a rir, percebes? Se estávamos 12 horas a gravar, eram 12 horas a Ela é rir. maluca e fazia coisas, por exemplo, um dia levou um alfinete e espetava-me o cu assim. Enquanto eu dizia coisas, eu, está quieta, puta. E ela espetava-me. E saltava. É uma doida, é maluca, é passada da cabeça. E valeu a pena ter Não feito... tive estas ideias, hein? E valeu a pena... E valeu a pena, ainda tenho 10 programas, Tens e valeu a alfinetes. pena fazer o papel principal daquele episódio dos Homens da Segurança? Valeu, foi uma experiência giríssima. E aprendi porque, quanto mais não seja, fui dirigida pelo Nicolau, percebes? Ah, a direção de Mas- atores. Isto é uma coisa interessante Mas eu tenho uma pergunta para a Filipe, questionar. Sim, na pré-entrevista que nós fazemos para se ficar a saber alguma coisa sobre os nossos entrevistados, a Filipe dizia que No aprecia dia muito... 10 de maio. Às 7h30 e estava a chover. É mentira, é mentira. Não sei. A Filipa disse que aprecia muito o Nicolau como ator, diz que é o maior ator português, mas que gosta dele como ator dramático, que ele, como cómico, não tem assim tanta graça e que só faz isso para ganhar dinheiro. Disse ou não disse? Não foi como. Eu disse que Disseste, apresentava. disseste. Não, disse! Eu disse que não, isso foi quando me perguntaram porque, o que é que eu achava dele apresentar programas e é que eu disse que eu achava que ele fazia isso mais concursos para ganhar dinheiro. Mas acho que é verdade, acho que o Nicolau é muito melhor ator do que cómico. Acho que é um engano, o Nicolau não é um cómico, é um ator. Pelo menos na minha opinião, percebes? Não... Não tem esse gosto de fazer papéis sérios, vamos dizer assim? Também tenho. Aliás, é um bocado de regresso às origens, não é? Quando eu fiz a Vila Faia, as pessoas diziam, fazes um papel dramático. Eu saí do conservatório a fazer papéis dramáticos, nunca tinha feito uma comédia na vida. E depois
um senhor chamado Alexandrino Dias, que espero que me esteja a ouvir, secretário de Vasco Morgado na altura e que ainda continua a ser, que ficou depois um grande amigo meu, telefona e disse-me, olha, o senhor acabou com o conservatório, já sei que o exame foi muito bom, o senhor Vasco Morgado quer falar consigo. E eu fui fazer uma peça chamada Bobós. Aliás, um êxito, teve 7 dias em cena. Uma estreia auspiciosa. Mas a culpa não foi minha, diga-se passagem. E pronto, e fiquei na comédia. Portanto, isto de fazer drama ou tragédia é um regresso um bocado dolorido. Eu gosto de fazer as duas coisas, se bem que continuo a achar que fazer comédia é extremamente mais difícil. E gostas mais de representar ou de dirigir atores? Eu gosto mais de dirigir atores. E como é Cada dirigir? vez gosto mais de dirigir e menos de representar. E como é dirigir um ator, por exemplo, com vícios, a vedeta no mau sentido? Olha, que sabes, nunca me calhou. Então é porque não há. Não, eu já dirigi muitos atores e até hoje não tive... Nicholson me disse. Até hoje não tive esse género de choque com uma pessoa. Tive pessoas extremamente dóceis, no bom sentido, a quererem, que me dão a opinião daquilo que querem, porque acho que um diretor é um diretor. Quando se está a dirigir, a pessoa tem uma concepção do que é o espetáculo, uma concepção da globalidade, e é por isso que eu gosto de dirigir atores. Eu acho que ser ator já não me chega. É esse meu espírito de querer fazer várias coisas, eu gosto de fazer vários papéis. Portanto, ser diretor de atores é um bocado fazer os papéis todos. Portanto, e a sua concepção de espetáculo é aquela que vale. Pode-se trocar impressões, mas aquela que vale. E eu tenho um exemplo. Quando é que foi o programa que eu fiz contigo do fim do ano? Na televisão, que eu fiz aquela coisa do... Foi há 2 anos, precisamente. 2 anos. Que eu fazia o Pinochet. Sim. Pronto. Com a letria. Com a letria. Fazia a letria, e o programa era do Herman, era ele que dirigia. E ao contrário do que acontecia no Nicolau no País Maravilhas, o Herman disse-me, olha Nico, eu queria assim, assim, assim. E foi assim, assim, assim que eu fiz. E foi assim que resultou. Ele tinha a concepção do espetáculo. Portanto, acho que isso é fundamental. E eu até hoje, confesso, nunca tive o mínimo atrito com um ator que dirigi. E nós até vamos hoje. ter um atrito com Teixeira, nos despejamos, não é? Despejamos já. Já foi o nosso convidado central, foi sócio do Nicolau Breiner, uma grande amizade que adoram comemorar sentados à frente de uma boa almoçarada. Connosco, Luís Represas. Bem, eu disse almoçarada, mas pode ser uma jantarada, não sei Mas se eu penso que aqui os risinhos tinham a ver não com a almoçarada, mas com o facto de ter sido sócio. Como é que é o Nicolau como sócio? O Nicolau como sócio é tão mau como eu. E daí que a empresa tenha ido ao ar. Isso não por aí. Pronto, não foi por aí, não interessa. Acho que, aliás, nós E daí por os tempos que nós passámos juntos como sócios tenham sido espantosos e de uma criatividade É bom dizer que esta empresa era uma empresa de produção de Era uma empresa de produção de vídeo. De vídeo. Em que se pretendia fazer muitas coisas, não só novelas, mas como e teledramáticos, como musicais, etc. Éramos uns promissores concorrentes ali do Tilo Krasman e do... Quem sabe se não foi eu que minou isso tudo. Não fazes ficção, agora uma hora desta. Nada que o Nicolau não me tivesse dito. Venenoso, vai lá ver. Foi ele que disse, não foi eu. Isto são coisas do tio, disse eu. Eu que disse antes é que Não. na abertura disse que vocês gostam de umas boas almoçaradas, mas podem ser umas jantaradas. Porquê é que os vossos encontros são sempre gastronómicos? Porque são os melhores, estamos sentados, não há ninguém que nos chateie, estamos ali tranquilamente a comer, alguém paga a conta, não é? Quem é que paga a conta? Ora, um ou Isso é outro. conforme. Isso não fazemos o mínimo problema com De isso. preferência nem eu nem ele. Mas, Não, Mas- tanto eu como ele gostamos imenso de comer, pronto, é isso, é Fazem a muito costela bem. dele alentejana e a influência alentejana que ele pôs em mim, além de chegar atrasado aos sítios. Não é? Não, isso Mas não ele tem chegou nada a horas, ver tu é que com chegaste só atrasado outra contigo. Comigo não, desculpa, tu, O Luís tem esta- tu és tem um esta- alentejano rápido, não é? Ele não chegou a horas. Não, o Luís tem um tempo médio dele, há Greenwich e há depois o tempo TML, tempo médio do Luís, não tem a ver com as outras horas. É 1 hora de atraso sempre. E acabou, porque para ele ele não tem noção de 9h30 ou 10h30, é rigorosamente a mesma Mas coisa. ficaste surpreendido, cheguei a meia hora de atrás. Pronto. Chegaste a meia hora, marcou-se para as 7h30, chegou às imagina a 9, admiração portanto que foi ele meia tem hora por de si. atraso. Imagina a admiração que ele tem por si. Só Exatamente. meia hora de atraso. Essa grande admiração tem a ver com o Nicolau, ator e também ator dramático. Tu também disseste mais ou menos a mesma coisa que a Filipa. Preferes o Nicolau como ator do que como apresentador de concurso? Não é questão de preferir ou deixar de preferir. Acho que criou-se de repente no Nicolau, e um bocado fruto da carreira toda que ele teve, um bocado aquela imagem, cada vez que se via o Nicolau, as pessoas riam-se todas antes de ele abrir a boca. De ser o ator cómico, humorista por excelência. É evidente que o Nicolau tem um sentido de humor inesgotável e inabalável, esteja ele bem disposto ou mal disposto, e à roda dele haja o pior clima, ele cuida de o levantar, mas a sua enorme capacidade dramática de representação é muito, quanto a mim, muito mais importante e o grande motivo de ele ser hoje em dia o que é, não é? Ou seja, poder tocar os vários... E agora, por isso do que seja, vou para a minha última pergunta, temos que acabar, não é? Sim, sim, também tenho uma. Queres que Eu faça faço a tu? minha já. É esta que eu li- tenho medo, é não. Eu li
que o Nicolau Em que odeia. dia? Não Em que sabe. dia, Foi, não que foi? horas? Essas coisas agora é assim comigo. Leste em que dia, a que horas, onde é que estavas? Vá, quer saber? Não, que o Nicolau não gosta de definições. E eu queria perguntar, afinal, porquê que não gosta de definições? Diz sempre que se define que erra. Afinal, quem és tu, Nicolau? Porquê que não gostas de definições? Ninguém. Rosa enjeitada, uma mulher que se definiu. Defina-se lá. Não me defino nada. Teresa, eu acho a definição a pior coisa do mundo, porque eu partilho perfeitamente de teoria que tudo é relativo, nada é absoluto. Não há verdades absolutas. Portanto, eu acho que não há definições absolutas. Definir-me. Eu posso ser neste momento isto e posso daqui a 2 horas ter esta definição está perfeitamente errada, eu ser uma coisa completamente diferente, ou pelo menos uma grande parte ser diferente. Portanto, esta definição acho o maior disparate do mundo. Mas a minha pergunta, por acaso, prendia-se um pouco com a da Teresa, que é, curiosamente, que é assim, eu penso que deste programa fica um pouco a ideia exata de que realmente tens um coração muito grande. É esse o segredo para seres uma pessoa tão querida por todos? Eu acho que há uma coisa fundamental para as pessoas gostarem de nós e nós gostamos das pessoas. Eu gosto muito das pessoas. Ou pelo menos gosto da maior parte das pessoas. Acho que eu gosto de gostar. É uma atitude perfeitamente egoísta Pronto, da minha deixa parte. acabar aqui que ficou bonito. Eu quando gosto dá muito mais prazer a mim gostar do que as pessoas de quem eu gosto. Eu gosto de gostar e, portanto, cultivo esse gostar. Agora posso dizer, eu fiquei com fraquinho por ti. Muito obrigado. Tu ficaste com essa atravessada por 50 minutos. Sim. Chegámos nós então ao fim de mais uma emissão do Olha que Dois. Foi um prazer estar consigo e com este fabuloso grupo de convidados. Estaremos de volta no princípio da tarde do próximo domingo com um convidado também muito especial. É verdade, o nosso próximo convidado vai ser o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. É natural, portanto, que se fala aqui muito de Lisboa. Já sabe que pode assistir à gravação deste programa, telefonando já a partir da manhã, aqui para a Edipim, para o número que vai passar em rodapé. Quanto à prenda que temos para o nosso convidado... Normalmente estas coisas são sempre encomendadas a mim. Temos Tem uma sempre prenda, mas desta vez a prenda foi sugestão da produção desta casa, que conhece melhor do que ninguém o nosso convidado central. Portanto, E convenhamos que estamos cheios de curiosidade para ver a cara de Nicolau. Vamos desta lá, prenda então. lavamos as mãos. Exatamente. Vamos lá buscar lá. a prenda. Pelo menos é uma grande prenda. gigantesca, como se nota. Ora, Ai, meu... Mas aquilo era já, hein? Era para trazer até aqui. Era para trazer até aqui, vais ter até à prenda. Agora explica lá porque é que será esta prenda. Então, realmente, eu acho... Não vamos trazer a prenda, vá. Deixa estar. Venha cá a prenda. Aguente-se, que a gente leva lá. Não, a gente leva. Ainda mais um bocadinho. Vamos embora, vá. Nunca mais aprenda. É porque isto é Olha que rica prenda. Tem rodas, tem tudo. Eu acho que... Onde é que qual é a câmara está no ar? Não sei qual Pode ser a esta três, aqui. é a três. três. Agora estamos todos Agora não é a três, dispostos. agora é a dois. É aquela, é aquela. Eu acho que realmente a produção assustou plenamente. Porque realmente é das coisas que eu acho... Eu acho a mulher das coisas mais importantes que existem. Pelo menos para mim é. E acho que não tenho que ter vergonha disso. Acho que é uma mulher que tu nasces, é uma mulher a quem tu ficas ligado indestrutivelmente durante toda a vida, que é uma mãe, é com a mulher que tu casas, é com a mulher que tu tens filhos. Portanto, acho a mulher a coisa mais bonita que há. E realmente a minha vida tem sido pautada por pessoas de quem gostei, das quais não me envergonho, as quais assumo, e portanto acho que não podia ser melhor prenda para mim. Muito obrigado. Até para a semana. Olha o microfone. Está a ver? Não sabe. Onde é que cai? Débora, que a prenda foi tua. Agora é melhor sentar-se aqui. Sente-se aqui. É isso? Agora espera. Falte-se para cá. Exatamente. Ela saiu antes do tempo. Exatamente. Engraçado. Às vezes também, às vezes é a parte mais engraçada. Deixa que aprendi a ser muito afinal. Não viras para Desculpe, querida, desculpe lá. Não, eu não fico por causa disso. Não sei se ela me pediu, o que é que saiu tão cedo? Ainda não tinha andado. Íamos andar, ela saiu. Ai! Fez-me arranjar feliz. Apanhamos ali um susto. Apanhámos um susto tremendo. Fez muita graça. Não, só havia uma. A outra é a Teresa Pinheiro, não a Filipe. Vamos embora, exatamente. Obrigado, meu querido.